pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje a Tia Rê só tem uma aulinha de filosofia com vocês, tá? Então vamos dar início à nossa aula. Sustentabilidade e pegada ecológica, aula 10. Então vamos lá. Vamos abrir a nossa apostila aí na página 21. E o assunto de hoje em pauta será sustentabilidade e pegada ecológica. Então vamos lá. Essa palavra, vocês já ouviram essa palavra antes? Então vamos ver o que ela se refere, o que ela significa. Você já ouviu a palavra sustentabilidade, muito falada atualmente, se refere à ideia de utilizar elementos da natureza para produzir o necessário à vida e ao conforto do ser humano, mas sem desperdício e destruição do ambiente, preservando a natureza para as próximas gerações. A sustentabilidade depende de algumas atitudes que devem ser adotadas pelas pessoas. A imagem seguinte revela algumas dessas atitudes que ficaram conhecidas como 6 R's. Então vamos lá, vamos ser apresentados agora aos 6 R's. Repensar hábitos, reduzir o consumo evitando o desperdício, reutilizar produtos e embalagens, reciclar produtos e embalagens que não forem reutilizados, repor aquilo que se retira da natureza, reparar os danos que já foram causados à natureza. Então, essas atitudes podem modificar o que? A pegada ecológica, ou seja, a marca deixada no planeta pelo ser humano. Por isso que eles chamam de pegada ecológica. Por onde o homem passa, de agora em diante, ele tem que tentar repensar e mudar os seus hábitos para estar tentando salvar a natureza, né? Uma pegada no solo mostra que alguém passou por ali. A pegada ecológica, por sua vez, mostra a quantidade de elementos retirados da natureza, de acordo com as atitudes e os hábitos do ser humano. Assim, com algumas mudanças de atitude, cada pessoa pode diminuir sua pegada ecológica, isto é, causar menos impacto sobre o ambiente e a biodiversidade que depende dele para sobreviver. Vamos brincar? Pessoal, agora vocês vão lá no material de apoio, no início do livrinho de vocês, vão destacar essa folhinha aqui, ó. Tá? Vocês vão lá destacar. Aqui tá pedindo para vocês jogarem com os colegas. Infelizmente não vai ter jeito. A hora que vocês estiverem com a família reunida aí à noite, não precisa fazer agora. Ou no final de semana, brinquem, troquem ideias a respeito de como tentar mudar as atitudes do ser humano diante dessa situação. Então vamos ver a orientação que o nosso livro está passando para a gente. Com os colegas, no caso não vai ter jeito, a tia já falou para vocês estarem pedindo ajuda aí para o papai, para a mamãe, para quem estiver junto de vocês. O objetivo é percorrer um caminho que vai do desperdício à sustentabilidade. Além de se divertirem, vocês vão aprender mais sobre atitudes sustentáveis que modificam a pegada ecológica do ser humano sobre o planeta. Siga as orientações do professor e utilize o tabuleiro da página 3 do material de apoio. Escolha 2 atitudes sustentáveis indicadas no tabuleiro do jogo da atividade anterior. Anote-as e converse sobre elas com os familiares. Juntos, verifiquem se essas atitudes são colocadas em prática na casa de vocês e como cada família colabora para que isso aconteça. Então, pessoal, olha aqui, ó. As pegadas vermelhas representam desperdício, ou seja, você não está ajudando a natureza. E as pegadas verdes, elas colaboram e ajudam na preservação do meio ambiente, tá? Então, vocês podem estar fazendo esse joguinho aí com a mamãe e se divertindo e, além do mais, também aprendendo, né?
Então vamos lá agora, vamos para a página 22 da nossa apostila. Aí na página 22, pessoal, traz um texto escrito pelo Ziraldo, um autor famosíssimo brasileiro. Ele é criador do Menino Maluquinho, né? Ele que é o autor daquele personagem. Então, ele trata do futuro do personagem lá no futuro, mostrando pra gente que, de acordo com a atitude que a gente tiver hoje, vai resultar o nosso futuro amanhã. Então, vamos ouvir a história? O texto a seguir faz parte de uma obra do escritor brasileiro Ziraldo. Ele trata do futuro da vida no planeta, mostrando que esse futuro depende das atitudes dos seres humanos em relação à natureza. Leia o texto com atenção e converse sobre o assunto com os colegas. No caso, chama algum colega aí para estar batendo um papo, ou até mesmo a tia ou alguém que estiver junto de vocês aí. Esta história que você vai ler aqui, quem me contou foi um menino que vive no futuro muito distante, mesmo o mais distante que se possa imaginar. Para gravá-la, viajei na minha máquina do tempo particular. Quando a ouvi, o menino que vivia neste futuro distante me contava uma história que tinha acontecido no seu passado. Conclusão: o passado dessa história está bem no futuro. O melhor que fazemos, portanto, para contar tudo é imaginar que já estamos no século 3000, onde chegamos porque os habitantes da Terra tomaram juízo, pararam de derrubar as florestas, não deixaram subir a água dos mares, impediram o fogo que esquentasse os campos e o ar, e a vida continuou até o século 3000. Foi lá que acabei parando com minha máquina do tempo. Acho que ninguém jamais foi tão longe futuro adentro. Agora, o que vocês vão fazer? Escreva a história que o menino do futuro, criado por Ziraldo, contou ao viajante do tempo. E para fazer isso, imagine em qual século, entre o presente e o futuro mencionado no texto, os habitantes da Terra tomaram juízo e mudaram suas atitudes para preservar a natureza. Escolha um século que ainda dê tempo de salvar a natureza dos prejuízos causados pelos seres humanos. Imagine também quais foram as mudanças e como aconteceram. Para isso, siga essas dicas que vocês vão ler agora abaixo. Cada século dura 100 anos e você está vivendo no século 21. No planeta, atualmente, há uma população de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Até a metade deste século, haverá cerca de 2 bilhões de seres humanos a mais, que também deixarão suas pegadas ecológicas. Então, pessoal, vocês estão vendo que o textinho que a tia leu foi pequeno? 1, 2, 3 parágrafos. Então, façam um resumo de pensamentos de vocês. Como vocês, nós estamos no século 21, ele está falando do século 3000, está muito, muito, muito distante. Então, a gente tem um tempo para percorrer, mudando nossas ações, para estar mudando o planeta. O que é que vocês sugerem? Que ideias que vocês colocariam em prática ou criariam para estar mudando o hábito dos seres humanos, para a melhoria do nosso planeta? Vamos lá, use a imaginação, que vocês têm muita, e vamos anotar aí no caderninho de filosofia de vocês. Não esqueçam de colocar a data de hoje, tá? E deixar tudo registrado perfeitamente. Infelizmente, não vai ter como a tia ler, porque texto provavelmente vai ficar um pouquinho grande, tá? Uma coisa que eu quero que vocês façam é que vocês grifem essas 3 ideias que estão aqui embaixo na página 22, dando sugestões de como vocês vão se orientar para estar fazendo esse texto, tá bom? Então agora vamos lá para a seguinte página,
Nós vamos agora para a página 23. Respeitar os seres vivos. Conforme explicado, a natureza é como uma teia, na qual os seres vivos dependem uns dos outros para viver. Por isso, todas as espécies vivas são importantes e precisam ser respeitadas. Contudo, nas atividades anteriores, você pode identificar exemplos de atitudes humanas que revelam desrespeito pela natureza e pelos seres vivos. Uma das consequências desse tipo de atitude é colocar em risco a sobrevivência de várias espécies de animais. Além disso, há animais que vivem mais próximos dos seres humanos como companheiros, ou seja, os nossos animais de estimação, ou contribuindo para o trabalho e alimentação das pessoas. Infelizmente, muitos deles não são respeitados e sofrem maus tratos, abandono e falta de cuidado. Você sabia que desde o ano de 1930, o dia 4 de outubro é considerado o Dia da Natureza e dos Animais? Essa data comemorativa foi criada para incentivar os seres humanos a preservar a natureza e a respeitar os demais seres vivos do planeta. Então vejam bem, pessoal, todo ser humano merece respeito. Nós, seres humanos, não respeitamos os outros seres humanos, sejam mais novos, mais velhos. A gente tem que respeitar eles. É aquele ditado: trate as pessoas e os animais como vocês gostariam de ser tratados. Imagina, tem um cachorrinho lá fora, aí passa uma pessoa e chuta esse animal, pelo simples fato dele estar numa calçada. Isso é falta de amor a si mesmo, no próximo e até nos animais. Então, a gente deve respeitar, deve cuidar. Se vai adotar um animal, se tem um animal, se dispõe a ter um bichinho em casa, vamos cuidar dele com carinho, com atenção, alimentando, dando água, dando comida, vacinando, dando banho, dessa forma. Para que dessa forma ele possa ter uma vida saudável e feliz, tá? Então, olhar de filósofo. Atualmente, alguns pensadores estão atentos à falta de respeito do ser humano com outros seres vivos, especialmente com os animais. Essa é uma grande preocupação do filósofo australiano Peter Singer, que vive nos Estados Unidos há aproximadamente 40 anos. E ele vem refletindo sobre os problemas que atingem os animais. Na ilustração, leia algumas ideias desse filósofo. Os animais são seres vivos capazes de sentir e de sofrer. Por isso, eles têm o direito de ser protegidos contra sofrimentos causados pelos seres humanos. Converse com os colegas a respeito das ideias de Peter Singer. Peter Singer, gente, ele tem essa visão, que também não é muito diferente da minha. Vocês concordam com a ideia de que os animais são capazes de sentir e sofrer? Por quê? Vou falar por mim. A minha cachorrinha, ela percebe quando a gente está feliz, ela percebe quando a gente está triste. E os animais de vocês, se vocês tiverem, prestem atenção que eles também têm essa sensibilidade. Eles também se expressam quando estão felizes, quando eles estão tristes, quando eles estão sentindo dor. Então é só uma questão do quê? De vocês pararem e observar. Isso a tia tá falando em relação a cachorro, tá? Porque eu nunca tive um outro animal, então eu tô relatando a minha experiência, tá? Então quem não tem também fica um pouquinho mais difícil de imaginar. Mas é difícil hoje em dia uma criança que não tem contato com o animal. Geralmente, se eu não tenho na minha casa, a minha avó tem, a minha tia tem, a madrinha tem. E nem que for uma jogada de bolinha para o cachorrinho pegar e entregar de volta, eu tenho certeza
que essa experiência vocês já passaram. Vocês consideram que os seres humanos devem proteger os animais? Por quê? Gente, veja bem, vamos pensar assim a nível de alimentação. O cachorro precisa comer. Tá lá um saco de ração enorme. Só que ele não tem a habilidade de ir lá naquele saco enorme de ração, pegar uma vasilha, pegar uma caneca, pôr na vasilha dele para ele comer, isso sozinho. Ele não vai conseguir ir tomar uma vacina sozinho. Ele não vai conseguir tomar um banho sozinho. Então, ele fica o quê? Dependente de nós, seres humanos. Ele depende da gente para estar ajudando ele a ter uma vida saudável e até mesmo para estar se alimentando. Então, é por isso que eu acho assim que é essencial, né, a nossa ajuda a eles. Vamos lá agora para a página 24. Hora de filosofar. Aqui, pessoal, essas perguntinhas aqui, vocês não vão precisar colocar no caderno, é só para vocês pensarem a respeito delas, tá? Filosofar é pensar, então não há necessidade de escrever. Busque respostas para as perguntas a seguir em um diálogo com os colegas. Lembre-se de explicar o porquê de suas opiniões. Lembra o que a tia falou? Se nós não estamos juntos, então troque ideia com quem estiver junto de vocês, até vocês chegarem a uma conclusão. O que leva o ser humano a desrespeitar os outros seres vivos do planeta? Desrespeitar outros seres vivos traz consequências para a vida humana? O ser humano poderia sobreviver sem matar nenhum ser vivo? O que você pensa de matar animais por ambição ou maltratá-los por diversão? Se as pessoas se colocassem no lugar dos animais, suas atitudes em relação a eles seriam diferentes? Então, gente, são questões assim, para sentar, conversar e ter aquela hora de diálogo. E aí, o que você acha? Como se diz, vamos trocar de lugar, vamos analisar a situação para ver como é que seria o nosso desempenho em relação aos animais, ok? Então vamos lá. Eu, cidadão. A preocupação com o sofrimento causado dos animais motivou a criação da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Esse documento foi lançado pela Unesco em 1978 e é conhecido em diversos países. Uma de suas orientações é divulgar os direitos dos animais, também para as crianças que assim poderão conhecê-los, respeitá-los e fazer o que, gente? Ajudar eles a se defenderem. Número 1, esse aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer, porque tem até uma pesquisinha aqui para vocês estarem consultando aí no Google o conteúdo da Declaração Universal do Direito dos Animais, para vocês terem conhecimento da real existência dele. Converse com os colegas sobre a importância de respeitar os direitos apresentados nesse documento. Então, você registra aí no exercício 2, um item que você acha essencial no respeito aos animais. Essa daí é bem pessoal, vocês vão ler e vão chegar a sugestão, não vão dar a sugestão de vocês, a que mais se aproxima da ideia de vocês. Número 3, imagine que você é um animal de uma espécie em risco, ou seja, imagine que você é um animal que está em extinção, ou que você é um animal que está sofrendo o quê? Maus tratos. Você agora vai incorporar esse animal e vai escrever uma carta para os seres humanos explicando por que eles devem respeitar os direitos dos animais, a natureza e os outros seres vivos.
Agora que você tem novos conhecimentos sobre a natureza, a biodiversidade e a vida humana, aproveite para colocá-los em prática. Assim, poderá deixar boas marcas no mundo e ajudar a preservar a riqueza da vida. Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou pedir para vocês, a hora que terminarem de fazer essa atividade 3, gravem um áudio para mim dessa história que vocês fizeram trocando de lugar com o animal. Eu quero saber qual que é a linha de raciocínio de vocês, o que é que vocês pensam a respeito disso. Não precisa gravar vídeo, não. Eu sei que tem gente que tem vergonha. Então, escrevam no papel e depois vocês vão estar lendo para a tia o que é que vocês escreveram. Eu sei que quase todos amam animais e eu tenho certeza que essa atividade aqui vocês vão fazer com gosto. E depois vocês vão ler para mim, ok? Beijo, bom final de semana, não, bom final de quinta-feira, boa tarde de quinta-feira. E amanhã, aulinha de redação, hein? Beijo, fiquem com Deus. E até a próxima aula de filosofia.